Existem outros cursos que são especialistas operadores. Por exemplo, o médico, quando ele se forma, é ele que vai abrir o paciente, né? O dentista, é ele que vai lá mexer na boca do paciente. O engenheiro, não é ele que vai lá lançar o concreto, não é ele que vai fazer a forma. Então, dentro da nossa profissão, nós temos que aprender a liderança, nós temos que aprender a persuasão, a dialética, conversar, trabalhar em equipe, porque o nosso trabalho depende de fazer muitos profissionais entenderem e trabalhar em conjunto com os nossos ideais. É tão bonito falar isso, a prática atrapalha um pouco. Com o tempo, vocês saem da faculdade, vão se especializando naquilo que gosta, só que vocês vão subir de cargo, vocês vão passar a liderar mais engenheiros, liderar equipes, liderar empresas. E aí entra bem o tema que eu quero dizer sobre hoje. O contrato estabelecido hoje foi uma aula maravilhosa com os nossos palestrantes aqui falando sobre os trens. Muitos projetos, muitas novidades, né? Trazendo assuntos importantíssimos, né, para a mobilidade e a qualidade de vida. Só que todos esses projetos necessita de contrato entre empresas. E na hora que você está desenvolvendo uma obra, um contrato de infraestrutura, um contrato de maior porte, presta atenção, quando a gente está na faculdade, pelo menos aconteceu comigo na década de 90, eu pensava assim, eu construir casa, fazer um prédiozinho, né, separar contrato pedreiro, tá, mais simples. Só que a coisa é maior. Quando você entra num contrato entre empresas, nem sempre o projeto de obra de infraestrutura está com todo o detalhamento, sem nenhum desvio daquilo que vai acontecer. É muito comum, durante uma obra, você estar aprendendo ou descobrindo pontos da obra que não eram previstos antes da contratação. E o que fazemos nessa hora? Então vamos lá. O objetivo da nossa conversa hoje em dia é que nós temos que ter conhecimento, ferramentas e técnicas de gerenciamento para que o nosso contrato esteja equilibrado. Qual é o conceito de contrato equilibrado? É para acordar aí. Qual o conceito de contrato equilibrado? Contrato é um pacto bilateral do contratante e do contratado. O contratado oferece um trabalho. O contratante oferece um valor por aquele trabalho e está tudo bem. Isso está equilibrado. Mas o contrato, nós falamos que ele pode tender a desequilibrar quando começa a aparecer mais trabalho do que foi combinado, mas o pagamento é o mesmo. Ou o pagamento não está sendo feito conforme está compactuado. Ou seja, quando há em uma das partes uma intensidade diferente da outra. Então a gente fala que o contrato começou a desequilibrar. Vamos lá. Como que isso funciona? Acontece o seguinte. Primeiro existe uma demanda. Vamos pensar aqui no tema que nós estamos falando hoje. Vamos implantar uma ferrovia. É uma demanda, é uma necessidade. Precisa construir, precisa recuperar, precisa reformar, precisa demolir. Há uma necessidade. Desta necessidade é feito um projeto. Então vamos fazer uma implantação? Vamos. Então começar a fazer uma especificação técnica, uma especificação de tomada de preço licitatória para contratar alguém, né? Vamos desenvolver o projeto que nós vamos fazer, vamos fazer, como nós falamos ontem, a prospecção, a investigação de tudo como precisa ser a obra, vamos definir o conceito da obra e aí vamos começar, contratando todo mundo, vamos começar a obra. Opa. Vamos começar a obra. Na hora de começar a obra, na hora que contrata, planeja, na hora que chega lá no canteiro de obra, nem sempre é mil maravilhas. Você começa a escavar o terreno, começa a descobrir que não é aquele solo que você esperava. Começa a fazer grandes escavações, acha que vai encontrar um topo rochoso em 5 metros de profundidade. Escava, já deu 5 metros, não encontrou. Escava, já deu 8 metros, não encontrou. Escava, deu 10 metros, não encontrou. As quantidades vão aumentando.
quê? Então, existem muitas situações de obra de infraestrutura em que a hora que a obra começa, você começa a perceber itens que não estavam previstos. Não é por mau projeto, às vezes pode ser. Vamos lá. Quando acontece isso, aí a culpa vem do projeto. Será que o projeto não previu? Ou não havia investigações suficientes? Será que na hora da contratação, no desenvolvimento do conceito, já não foi pensado errado? Né? Então vamos lá. Começamos uma obra. A engenharia contratual ela diz o seguinte, que quando você está executando uma obra, qualquer desvio nós vamos chamar de impactos. Aconteceu aquilo que não estava previsto para acontecer. É um impacto. Só que esses impactos, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. O que é um impacto positivo? O impacto positivo é que você conseguiu superar a sua produtividade, está muito mais fácil do que a gente imaginava. Vamos antecipar. Eu impactei positivamente. O que seria? Mas isso ninguém se preocupa. A preocupação são os impactos negativos. O que são os impactos negativos? É o impacto que começou a aparecer muito mais serviço, trabalho, quantidade, o contrato não estava previsto aquilo. No contrato estava previsto que o contratado deveria desenvolver o concreto, mas o contratante tinha que trazer o cimento. O contratante está atrasando para trazer o cimento, eu não consigo fazer o concreto, a obra está atrasando. Então, atrasos em obra, mudanças geológicas, mudanças, interfaces entre engenharias. Não estava previsto passar um duto elétrico no meio da parede da obra civil, aí vai ter que chamar as duas empresas para poder readequar o projeto. Então, essas interferências são os nossos impactos. Acontece o seguinte, no início o contrato está bem bonitinho, né? Tudo que estava previsto para ser contratado vai ser realizado. Só que durante a obra começa a acontecer desvios. Aí o contrato começa a ficar desequilibrado. Eu não vou receber o quanto eu estou gastando além do que se previa. E aí o que acontece? A necessidade de um claim. Essa palavra, para quem está acostumado em obra, dói, né? Quando fala, vai ter um claim, vai ter uma reivindicação, fala, ai meu Deus do céu. Mas não deve ser assim. No Brasil, nós temos uma cultura péssima na parte de claims. O brasileiro está acostumado a por cultura de inferioridade. Ele vai, deixa que eu faço. Não, aparece um serviço novo. Não vou cobrar nada. Não. Deixa eu vai pouquinho, eu faço aqui. Aí aumenta mais um negocinho na obra. Não, tá, deixa comigo. Só que quando ele percebe, ele assumiu tanta coisa fora do escopo dele, que ele não está conseguindo pagar as contas. Má gestão de contrato. Mau gerenciamento de obra. E ele deixa para reivindicar, para sentar com o cliente e falar o que está acontecendo, quando a coisa já está preta. Muitas das vezes um estágio que a gente chama de asfixia financeira, ou seja, Este video lo você voy a ver vai cuando descobrir aprenda portugués. agora que eu estou executando muito mais do que estava previsto, só que se você me pagar agora o extra, eu não tenho mais condição de continuar a obra. Aí a obra para, é um desgaste. Esse tipo de informação com efeito surpresa é horrível. Porque aquele que vai receber o pouco que recebeu não vai dar, é insuficiente. E aquele que vai pagar o muito que pagou, acho que pagou demais. Ou seja, não há uma gestão eficiente, não há conversa, não há diálogo. Por isso que uma gestão eficiente, ela deve ser feita diariamente. Uma obra ela deve ter ferramentas de controle dos seus contornos contratuais. Estão entendendo o que é contornos contratuais? Contornos contratuais é o limite do teu contrato, até onde é a tua responsabilidade, a partir de onde é a responsabilidade do outro. Isso tem que estar muito bem claro na cabeça de quem? Não é do advogado. É de você, engenheiro, administrador, gerente de obra. Você tem que, eu digo para quem trabalha comigo, você tem que comer o contrato, você tem que conhecer muito bem o teu contrato. Você tem que conhecer muito bem as tuas atribuições.
Você conhece muito bem a atribuição dos seus subcontratados. Não é para cobrar simplesmente que eles devem fazer o que foi contratado. É porque você deve saber o que eles não foram contratados e porventura deverão fazer, porque é justo chamá-los para conversar. Isso não está no teu escopo, mas eu preciso que você faça. Então você mantém o contrato sempre amenizando os desvios, criando esses claims, que na verdade são reivindicações periódicas para manter o contrato estabilizado. Aí há quem diz, principalmente os engenheiros mais velhos, que falam o seguinte: não, mas tem modelo de contrato que não precisa disso. De forma alguma. Não existe a questão de que depois que eu te contratei, o problema é seu. Isso não funciona, não existe. Todo contrato tem limites. Quando um projeto, gente, quando a gente vai fazer uma obra de hidrelétrica, por exemplo, que a minha carreira foi toda construída em hidrelétricas, você não sabe como está o leito do rio. Você não sabe como estão as margens do rio. Você faz prospecção, geofísica, sondagem. Você tenta investigar a melhor forma possível. Mas a hora que coloca a escavadeira lá para começar a escavar, você descobre um monte de coisa. Isso é normal em uma obra de infraestrutura como essa. E tem grandes intervenções na natureza. Só que o que acontece? Obras assim, os projetos são lançados em caráter executivo durante a obra. Mas como que você orça a obra? Você lança o que nós chamamos de projeto básico. É um projeto que tem todas as informações suficientes para você orçar, planejar e montar a estratégia. Só que os detalhes executivos do teu projeto, eles vão aparecendo ao longo da obra, com antecedência. E o que acontece? Projetos, obras desse jeito, existe uma modalidade que chama preço unitário. Você define um preço fixo para uma quantidade, define uma quantidade preliminar, mas você só recebe o produto do que você executou, a quantidade executada por aquele preço unitário. É uma modalidade muito justa para a obra que tem esse nível de incertezas. Mas, mesmo um contrato de preço global, preço fixo, turnkey, onde você tem eventos e valores fixados, muitas das vezes, pior, eu não sei como que funciona aqui, mas no Brasil tem advogado que faz a pior coisa da vida dele. Coloca lá assim: esse contrato será valor fixo e reajustável, sem aditivos, não terá. Tenta se precaver com coisas assim que não funcionam. Porque o que acontece? Mesmo que é preço global para aquela quantidade que está especificada, para aquele escopo que está definido. E há as situações na obra que extrapolam a previsibilidade de qualquer uma das partes. E a responsabilidade disso aí é do dono da obra. É onde extrapola o limite do contrato. Então, quando acontece esses desvios, o que nós temos que saber? Quem é o responsável? Atrasou a obra. Por quê? Por causa do contratante ou por causa do contratado? E aí é onde nós temos que fazer o nosso estudo de equilíbrio contratual. Vamos falar dessa palavrinha, engenharia contratual. Engenharia contratual, ela é uma matéria da nossa engenharia. Não é uma formação à parte. Ela faz parte da nossa profissão. Somos dois conceitos importantes. Primeiro, engenharia. O que é engenharia? Engenharia é uma arte. Engenharia é uma arte que você aplicar seus conhecimentos, usando recursos naturais para o nosso conforto, para a qualidade de vida. Agora, o que quer dizer administração? Administração é uma ciência, é um conjunto de princípios e normas que vai regulamentar, vai organizar, né, os conceitos que você está aplicando. Então, quando você une as duas coisas, engenharia com administração, fundir ciência com arte, você tem regular o relacionamento de um contrato. Presta atenção. Tem um livro que eu indico sempre para os meus mentorandos. Para quem está começando a carreira como chefe de obra, como engenheiro residente, coordenador de obra, começou a tomar conta de equipe. Chama-se O Monge e o Executivo. É um livro antigo, pequenininho. Mas ali é uma lição moral enorme para você aprender. Em que ninguém gerencia pessoas.
Você não gerencia pessoas e nunca vai gerenciar. Você gerencia trabalho. A pessoa pode estar ali na frente do computador quietinha. A cabeça dela está na namorada, está naquela. Você acha que você está gerenciando tudo? A menina é maravilhosa, nem conversa. Aqui, está pensando na noite de ontem. Se você quer eficiência, você tem que ter certeza que o indivíduo tem esse nome porque é só ele que faz a gestão da vida dele. Você gerencia o trabalho dele. Isso muda todo o conceito da liderança. Isso faz com que você entenda que você deve ter autoridade e não autoritarismo. Que você deve liderar. E liderar é servir e não ser servido. Você tem que ter a tua equipe. Está precisando de água? Você como chefe é o primeiro lá pegar água e levar para ele. Por quê? Para ele não vai parar, levantar, pegar água, ele aproveita, vai no banheiro, aproveita e dá uma olhada na janela. É você que vai ser. O que você precisa? Está bom o assento? Está bom o computador? Teu carro está bom para andar? Quanto melhor você dá recursos para a tua equipe, melhor você vai ter desempenho. Onde que atua? Quem faz a especialização em engenharia de contratos vai trabalhar onde? Vai trabalhar muito, porque não tem obra que não precise de um gestor de contratos com experiência em cliente. Então você vai trabalhar para definir condições de contorno do negócio na hora de elaborar um contrato. Engenheiros especialistas na parte de tomada de preço, licitação, desenvolvimento de composição de preço. Monitoramento de fronteiras. A Mendes Júnior é uma construtora brasileira que ela foi precursora lá nas obras do Iraque. Na época que estava tendo guerra do Iraque, nenhum de vocês tinha nascido. Ela lá já tinha o departamento de claims. Era um engenheiro que ficava na obra, não ficava subordinado ao engenheiro residente da obra, porque o papel dele era analisar os impactos que aconteciam na obra todos os dias, para pôr na mesa e falar assim, nossa, nós temos que subir. Não, isso é tudo do cliente, vamos falar com ele. E esse processo é uma cultura que hoje as grandes empresas já têm. E é fundamental para que você tenha resultado eficiente na obra. E vocês sabem o que é resultado? Vocês que vão fazer obra, que vão assumir construtoras, empresas, vocês têm que buscar 3 resultados para falar que você é um bom gestor de obra. Primeiro resultado, financeiro. Óbvio, você vai trabalhar de graça, você vai lá para sobrar dinheiro. Você vai receber mais do que vai gastar. Então você tem que ter um resultado financeiro. Segundo resultado, experiência, lição aprendida. Depois que você executou aquela obra pela primeira vez, você tem que ter aprendido alguma coisa diferente naquela obra. Para a hora que você for pegar uma outra obra semelhante à que você fez, você tem que ser mais eficiente. Você tem que ganhar conhecimento naquela obra que você está fazendo. Isso também é resultado. Isso vai fazer você crescer no nicho de mercado que você escolheu. E terceiro resultado, que para mim é o mais importante de todos, é a satisfação do teu cliente. Porque se você não deixar teu cliente satisfeito, acabou o mercado para você. Você faz 1 ou 2 obras só vitrine. Então é resultado financeiro, lição aprendida, satisfação do cliente. Vamos lá. Todo contrato tem que ter pelo menos essas 6 critérios. Bilateralidade. O que significa? Ele tem que servir para os 2 lados. Está escrito aqui que é para mim, se for aplicado a mim, tem que ser aplicado a você. Onerosidade. Valores definidos. Saber quais são os limites dos valores do contrato. Comutatividade. Comutatividade entra nesse aspecto. Há uma bilateralidade que confunde com a comutatividade, porque a bilateralidade é que os 2 determinaram. A comutatividade é o que é comum a mim é comum a você. Consensualidade. Eu não impus o contrato a você. Nós estamos em consenso que esse contrato será feito, ambas as partes definiram juntos. Divisibilidade da obrigação. O contrato define o que é a obrigação da contratante e o que é a obrigação do contratado. E pessoalidade da execução. Define qual que é você que vai ter que executar, não é outro, não pode ser contratado. Vamos lá, continuando.
Olha, gente, isso aqui é muito importante e não serve só para a gestão do contrato. Isso aqui se aplica em qualquer tipo de relacionamento. Aplica com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o marido, com os filhos, tá? Com o professor na sala de aula. Presta atenção. Quando você está transmitindo uma mensagem, cada ser humano é um indivíduo, como eu falei para vocês. A forma como você vai falar tem tudo a ver com a tua experiência de vida, com o que você aprendeu na tua vida até aquele momento. Já ouviram falar que, eu escuto isso do meu filho dizendo, nossa, você é grosso demais, às vezes eu falo meio rápido, assim. Nós, quando transmitimos uma mensagem, nós colocamos na mensagem linguagem corporal, tonalidade de voz, expressão. Todos esses fatores, eles identificam a personalidade do emissor. Nós dizemos que isso aí é o filtro de personalidade de quem está transmitindo a mensagem. Você tem que ter ciência disso. O receptor está lá do outro lado, ele vai ouvir tua mensagem, mas presta atenção, ele tem a experiência de vida dele, a personalidade dele. Tudo que você falar, ele vai passar pelo filtro da percepção dele. Então, a leitura corporal que ele vai fazer de você, a tonalidade de voz, é com base na experiência dele. A mensagem é a mesma, mas a forma como você emitiu, jamais é igual à forma como ele está ouvindo aquela mensagem. Então, qualquer tipo de relação tem que saber que você tem que estar preocupado com o filtro da outra pessoa. E estar preocupado em eliminar o teu filtro, para que a mensagem seja transmitida da melhor forma possível. E numa obra, num relacionamento profissional ou pessoal, se você quer ter a necessidade que essa mensagem não seja perdida no caminho, você usa o seguinte: quem já me fala? Feedback. Os jovens de hoje em dia têm dificuldade para dar um feedback. Feedback é, quando você escuta, você responde, estou entendendo, é isso mesmo que nós vamos fazer? Você recebe uma determinação, você responde, a determinação está cumprida. Quando isso acontece, você diminui as interferências dos filtros de personalidade, que nós chamamos de ruído. A comunicação se entrelaça em esclarecimentos de dúvidas, revisão de proposta e documentos complementares do outro. Então, durante um contrato, quando você recebe o que é para fazer, você responde ao cliente dizendo que você entendeu o que é para fazer. Mas não é redundante? Não é redundante. É onde você define com certeza se a mensagem foi transmitida. Continuar. Aí nós começamos uma obra. Existe numa obra todas essas colunas de percepção. Você tem que cuidar dos custos, do prazo, do estudo, da qualidade, recursos humanos, comunicação, análise de risco, gestão de contratos, integração, segurança, meio ambiente, finanças. Então, o engenheiro não é só um especialista em tudo isso. Para isso existem ferramentas. E em cada área dessa que podem ocorrer os desvios. O mercado encontra-se sempre muito competitivo. Então faz com que você hoje não tenha grandes margens de resultado para você entrar numa obra. As margens são muito estreitas. Então, para que uma obra seja eficiente, você deve ter, principalmente, posicionamento igualitário. Sabe o que significa isso? Existe uma cultura da construtora, do lado contratado, a se sentir menor que o contratante. Tem construtora que às vezes o engenheiro tem medo de ir lá falar com o contratante. Isso não existe. Contratante e contratado estão no mesmo nível. Só isso daí já faz a diferença da comunicação. E depois, tudo o que estiver acontecendo numa obra
Como as margens são estreitas, qualquer desvio deve ter o quê? Registros. Você já ouviu falar em diário de obra? Relatório diário de obra? Alguém já ouviu falar em relatório diário de obra? ¿Ya escucharon la de informes de obra? Sim. Esse é o documento mais importante no gerenciamento de uma obra. Você deve escrever com muito cuidado tudo que você fez, quem fez, quais são os equipes, mas principalmente todas as interferências que aconteceram no dia, dando ênfase à responsabilidade das partes que aconteceram. Com tranquilidade. Nós atrasamos porque aconteceu isso, nós equipamentos quebrados, tal. Ou o atraso foi decorrido à interferência do cliente. Fica bem claro. Não é problema nenhum. Mas é através do registro da obra que você não tem a saúde do seu contrato. Os desvios, eles podem ser isolados ou sistêmicos. O que seria desvios isolados? Caso muito simples. Hoje eu deveria concretar uma viga. Não concretei porque não chegou o cimento, que era a responsabilidade do cliente. Assim, é um evento. Claro, registra bem registrado, né? Vai lá no controle das interferências diárias, vai ter escrito isso. Notifica o cliente, estou atrasado porque não chegou o cimento. Então são desvios isolados, fáceis de ser renegociados. O problema são os desvios sistêmicos. Aqueles desvios que não são percebidos no dia a dia. São patologias que acontecem quando você vê que está faltando dinheiro. Mas por quê? Normalmente é uma perda de produtividade. Porque você começa a adaptar os teus conceitos de contrato, as tuas obrigações, sem perceber o tamanho do pepino que você está arrumando para cima. Nessa hora, esses sistêmicos é a hora que nós devemos ter as condições contratuais bem esclarecidas para identificar aonde você começou a executar algo, ou uma logística, ou uma obrigação, que você não percebia o risco que aquilo lá poderia estar causando e você desviou da sua expectativa. Registro dos documentos que fazem, isso aqui é um ritual de documento. Uma hierarquia de documentos de uma gestão de obra fundamental para uma obra ser bem gerida. Primeiro documento, relatório diário de obra. Esse é o mais importante, não pode faltar nunca. Todas as interferências dentro da linha. Com foto, comentário. Hoje em dia, tem recurso de você ter diário de obra online. Em várias plataformas, né? Que já te dão gráficos, já te dão os programas, que já dão um dashboard fácil do cliente avaliar. Quando acontece uma interferência muito grande, você não se contenta, não é pouco para a interferência de legislação no diário de obra. Tem que avisar o cliente. Avisar o cliente não é mandar um WhatsApp, gente. Pelo amor de Deus. O WhatsApp, ele pode ser uma ferramenta boa, mas desde que bem usado. Nós estamos falando de registros formais que lá na frente poderão ser usados como anexo de um documento comprobatório, de um relatório, para reivindicar o aditivo. Aí você mandou uma mensagem, VC. Meus filhos respondem para mim sim, no WhatsApp com 2 S. Eu até descobri que não era assim. Então, esse tipo de informação, de comunicação informal, não se aplica aos registros. Então você gera uma comunicação de obra adequada. Se o assunto for mais grave, ato de reunião. Se for mais grave ainda, nós temos que gerar cartas, relatórios. Agora, esses para casos especiais. Agora, isso aqui, sempre. O que são os sintomas de um desvio de contrato? Começa a ter aceleração de trabalho, alterações tributárias. Você começa a perceber que está tendo ociosidade de equipe, porque tem frente que está parada, que não está no programa, era para estar trabalhando e não está, falha de planejamento. Você começa a perceber que está tendo muito retrabalho,
retrabalha a correção, tira a forma, tem que corrigir concreto. Essas coisas começam a acontecer na obra e muitas das vezes é encarada como um problema corriqueiro que não vai dar impacto. Vamos resolver. Tira a forma, faz o separado. Tem gente parada, aproveita que tem pessoa parada, não vai ter a frente liberada, tá bom, põe para limpar o canteiro, para organizar. Aí todo mundo está trabalhando, só que não está executando o contrato. Dessa forma, é como se você tomasse remédio para febre, para disfarçar a febre, e aí você não sabe o tamanho da doença. Eu já ouvi falar que é o seguinte: quando você está com febre, leva no médico. Porque você toma o remédio para baixar a febre, você não descobre, você disfarça o problema da doença. E quando vê, a doença está grave. Quando você começa a perceber problemas como esse, sintomas como esse na obra, pode ter certeza, está tendo desvio de contrato. Não é tentando resolver no dia a dia. É, além de resolver no dia a dia, fazer uma avaliação clínica no que está acontecendo no contrato, porque com certeza vai faltar resultado. Quais são os reflexos desses sintomas? Eles podem gerar problema nos prazos e atrasar, tanto quanto gerar problema nos custos da obra. A obra fica mais cara do que se prevê. O que eu tenho que fazer para analisar e gerar um diagnóstico? Primeiro, avaliar todos os fatos. Depois, verificar quais foram os reflexos. Quais são os atrasos, custo a mais. E o mais importante, nexo causal. Isso aqui é o mais importante, senão não vale nada o teu diagnóstico. O que é o nexo causal? É relacionar o fato ao reflexo. É você conseguir dizer que o dia que o cliente atrasou o fornecimento de cimento e aquele fornecimento de cimento me gerou um atraso na obra, fato, cliente não entregou o cimento na época certa. Reflexo, a obra atrasou. Se você apresenta só isso não vale nada. Você precisa ter, no meio do caminho dessa explicação, o nexo causal. Você tem que vincular, explicar por que o cimento gerou o atraso. O cimento chegou atrasado, eu tinha que fazer o concreto, não tinha concreto no estoque, não tinha cimento no estoque, atrasou demais, acabou todo o fio, está aqui as fotos para mostrar, está aqui o diário de obra mostrando, eu reclamando, eu pedindo para antecipar, mesmo assim atrasou, por isso a obra está atrasada. Pronto, você correlacionou, você explicou que o atraso não é um chute, você deu a direção, você criou um vínculo que aquele atraso realmente é por causa da falta de cimento. Isso chama-se nexo causal. Quando você está fazendo um diagnóstico, você vai fazer um trabalho como esse, vai ligar aqui todos os problemas que você percebeu na obra e o que eles interferem na mão de obra, nos materiais, nos equipamentos. E aí você vai colocar aqui duas hipóteses. Né? Por que aconteceu aquilo? Em cima disso, a gente cria um relatório de análise. Hipótese, reflexo, causa contratual que te defende, o fato que aconteceu, os documentos que mostram que aquele fato aconteceu, o método para você quantificar o teu atraso, até você chegar, isso tudo vai me gerar um aditivo no valor de tanto. Isso pode acontecer com problemas de longo prazo ou cotidianos. Quando você resolve isso em curtos prazos, a saúde do teu contrato, principalmente da relação com o cliente, é muito melhor. Quando você vai apresentar para o cliente o desvio do contrato, você não pode apresentar tudo bagunçado. Ó, tá aqui esse documento aqui, ó, por causa disso eu preciso receber. Você tem que ser organizado. Gerar uma dissertação, explicando o que é. Apresentar as planilhas, mostrando os valores calculados. Apresentar um relatório jurídico, mostrando por lei se você tem razão. E colocar todos os gráficos, histogramas que mostram as variações que aconteceram. Então, nunca desorganizado, sempre de uma forma didática, para que você consiga fazer o outro enxergar a mesma coisa que ele viu, porém na sua perspectiva. Olha que arte. É você fazer o outro que está lá do outro lado, que viveu a mesma coisa que
você. Só que ele não percebeu o que causou. Então você tem que ter a habilidade de trazer ele do teu lado, para ele enxergar os fatos com a tua perspectiva. Como? Mostrando para ele, chama de atmosfera analítica. Mostrando os gráficos de acompanhamento físico, os controles de produtividade, as diferenças de faturamento, os recursos que foram disponibilizados, demonstrando como que foi, se houve uma interferência climática. Então você consegue, através dos documentos, cercando todos os fatos, de forma honesta e justa, isso é o mais importante, para que você mostre, não é convencimento, é revelação. Você não tem que mentir, só mudança de perspectiva. Nesse momento, você tem itens. Isso aqui é muito interessante no final. Tem coisas que acontecem que você sabe que vai ter chance de sucesso. Então, o cliente sabe que está devendo. Ele vai pagar para você. Ou, o teu contratado, você sabe que precisa pagar para ele. Então, eu te falo que tem alta probabilidade de sucesso. E tem itens, independente disso, que você está bem embasado documentalmente. Você consegue mostrar, você está bem registrado. E tem outros que ninguém escreveu, está só na tua cabeça. Tem um item citado lá no Diário de Obra que não dá para explicar para ninguém. Então, ele fala que a nossa capacidade de suporte está muito baixa. Então, com esses dois conceitos, todas as hipóteses que você conseguiu diagnosticar, precificar para montar teu ativo, cada uma delas você vai fazer duas perguntas. Eu tenho, está claro, que meu cliente sabe que ele vai me pagar, ou que eu sei que eu devo pagar? Eu tenho, a segunda pergunta, documento suficiente para provar isso? Com essas duas perguntas, você vai colocar cada item que você diagnosticou em um desses quadrantes. No primeiro quadrante aqui, ó, no vermelho, é porque você sabe que nem o cliente está acreditando que vai ter que pagar e nem material você tem suficiente para convencer. Aqui você está em grande chance de sucesso, mas não tem muito material. Aqui você tem muito material para mostrar que você tem razão, mas vai ter que convencer o cliente. E aqui você tem cliente sabendo que você tem razão, você também tem material. Senhores, para encerrarmos, o que nós estamos tratando aqui é que vocês estão saindo de uma excelente faculdade, vão para o mercado de trabalho, e aí vem a primeira responsabilidade profissional, fechar o contrato. Nessa hora, vocês vão ouvir a palavra gestão, mas na prática. Gestão não é abaixar a cabeça para a tua especialidade e sair fazendo. É você saber o que deve ser feito. Então, é apenas um lapso muito rápido sobre o gerente contratual para que vocês incluam, né, dentro das suas futuras obrigações este cuidado. Que, além de um engenheiro ser especialista, ele deve ser um excelente gestor. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Agradeço a participação desse